tem muitas religiões. As amiguinhas aí, eu ia junto. Só nunca tinha ido numa igreja de crente, porque eu chegava na porta, eu já sentia um peso, só que eu não entendia o porquê. Mas aos pouquinhos a gente vai entender, né? Isso. E ali eu iniciei. Nessa revista, eles ensinavam como você iniciar na bruxaria. E eu fiz a minha própria iniciação. Então, comecei muito pequena e continuei. Me achei ali. Me achei, comecei a orar por cura, e dava certo. Eu orei pelo meu cachorro tava morrendo, eu orei e funcionou. Então, eu comecei a fazer os rituais que eles falavam pra gente fazer ali. E fui crescendo nisso. Quando eu fiz 12 anos, foi na minha primeira menarca, eles apareceram pra mim, a deusa apareceu pra mim. Então, a deusa, que hoje eu sei, eu vou falar o nome dela real, que é a Lilith. Hoje eu sei que é a Lilith. Então, eu tive que gerar uma criança. E ali foi o meu primeiro aborto. E ali ele arrancou de dentro de mim o neném. Ele arrancou tudo. E ele comeu. Quando eu vi ele comendo, eu me lembro até hoje. Não sai essa imagem da minha mente. Ai, Jesus. Ele comendo, ele começou a comer da cabeça. Ai. E ali eu entrei em choque. Eu comecei, né, já tendo visão. Eu tenho visão aberta. Então, eu já tinha aquela visão aberta de ver espíritos, de me comunicar com os espíritos. Então, as crianças ficavam doidas, né? Que eu falava assim, eu tô vendo fulano aqui. Então, eles sempre tive isso. E uma vez, eu não me recordo muito bem quem falou, mas falaram que eu era médium. Que minha mãe teria que cuidar de mim porque eu era médium. Porque eu tinha esses contatos com os espíritos. Quando eu tinha mais ou menos... Foi em 2000. Eu devia ter mais ou menos 2000, 2001. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos. Eu não me recordo muito bem, mas eu sei que eu era bem pequena. Foi quando eu comecei a ler mesmo. Eu ouvi uma revista falando sobre rituais sazonais, sobre espíritos e visão aberta. Sim. E aquela revista ali era um livro que ensinava bruxaria. E aquilo ali, ele me chamou muita atenção. E eu sempre ganhava uma mesada. E eu peguei essa mesada todo mês, eu ia comprar essa revista. E foi ali que eu iniciei na bruxaria. Mas o que te chamou a atenção ali naquele livro? Lá ele falava sobre rituais, né? E sobre a visão aberta. Como eles tinham falado que eu era médium, sim, ali tinha mediunidade. Então, aquela revista me chamou a atenção por conta disso. Porque eu quis, curiosa, saber o que significava, sim, aquilo. E a gente já brincava, né? Não sei se em 2000, 2001, a gente já brincava daquela brincadeira do copo. Então, eu sempre fiz muitas essas coisas e sempre dava certo quando eu estava junto. Toda vez que eu estava junto, o pessoal falava, não, vamos fazer porque a Jéssica está aqui, vai dar certo. Os espíritos vinham. Então, eles já colocavam em cima de mim isso. Então, eu já sentia que tinha alguma coisa diferente comigo. Mas minha mãe, ela nunca me obrigou a seguir religião nenhuma. Ela sempre falou, vai onde você quiser ir. Então, eu visitei, sim, muitas religiões. As amiguinhas aí, eu ia junto. Só nunca tinha ido numa igreja de crente, porque eu chegava na porta, eu já sentia um peso, só que eu não entendia o porquê. Mas aos pouquinhos a gente vai entender, né? Isso. E ali eu iniciei. Nessa revista, eles ensinavam como você iniciar na bruxaria. E eu fiz a minha própria iniciação. Então, comecei muito pequena e continuei. Me achei ali. Me achei, comecei a orar por cura, e dava certo. Eu orei pelo meu cachorro tava morrendo, eu orei e funcionou. Então, eu comecei a fazer os rituais que eles falavam pra gente fazer ali. E fui crescendo nisso. Quando eu fiz 12 anos, foi na minha primeira menarca, eles apareceram pra mim, a deusa apareceu pra mim. Então, a deusa, que hoje eu sei, eu vou falar o nome dela real, que é a Lilith. Hoje eu sei que é a Lilith. Ela apareceu para mim e ela falou que eu tinha um chamado
né, especial, que eu era dela, que tinha gerações. Você não teve medo? Você era criança Não, ou já não. era... Tinha 12 anos, só que eu não tive medo porque ela veio muito bonita, ela não veio feia, ela veio uma mulher linda, linda, assim. E então aquilo ali, como eu já sabia, porque nos livros eles falavam da deusa, eu já sabia que era a deusa tríplice, mas eu reconheci, aí eu chamava ela de mãe. Então, ela era a mãe, então ela começou a me proteger, eu fui abusada, né? Quando eu tinha mais ou menos 4 anos, eu fui abusada por um homem de cabelos grandes. Então, isso me arremetia. Então, eu tinha raiva de Jesus quando eu entrava na igreja, porque meu pai me obrigou a fazer a igreja católica. E eu ficava com raiva por conta, eu tinha medo de homens de cabelo grande. Tinha muito medo. Sim. Porque eu me recordava daquele abuso que aconteceu comigo. Então, isso me afastou de Deus. Isso me afastou de Jesus. E Satanás sabia disso. Então, ele aproveitou isso e apareceu uma mulher. Então, ela vai ser o quê? Ela vai te proteger. Então, eu sofri abusos psicológicos, eu sofri abusos sexuais. Então, eu sofri muitos abusos. Mas eu sei que Satanás, ele fez isso para o quê? Quando ele chegasse... parasse, eu falava, no meu íntimo eu falei assim, não, agora eu estou sendo protegida. Eles estão me protegendo. Então eu comecei ali, com 12 anos, eles falaram que eu tinha sido separada para aprender mais sobre esse mundo e eu ia ter que começar a estudar mais do que só aquelas revistinhas. Então eles começaram a colocar tudo que você possa imaginar, eu estudei. Illuminatis, Nova Era, todos eles colocavam para mim estudar. E foi também quando eu comecei a fazer, foi quando eu ganhei o meu primeiro demônio, que eu prefiro não falar o nome porque invoca. Então eu ganhei deles. Isso, porque ele era o meu companheiro. Vamos dizer assim que era o meu melhor amigo. Então, todas as vezes que eu precisava de um socorro, precisava de conselho, era ele que eu tinha que recorrer. E ele era um elemento ar. E você chamava ele ou fazia um ritual para ele? Não, ele ficava perto de mim o tempo todo, né? Porque a gente recebe, quando a gente nasce, a gente recebe um anjo e a gente recebe um demônio. E esse demônio era o meu demônio desde quando eu era da infância. Então, ele me conhecia como ninguém nunca conhecia. Então, ele vinha em forma de vento. Então, eu não via como ele era, mas ele vinha em forma de vento. E esse foi o elemento que eu tive, que eu ganhei. Então, se para mim converter, porque eu converti algumas amiguinhas de escola para bruxaria, porque eu falava assim, você quer ver o vento? Eu vou fazer um vendaval. Então, eu fazia simplesmente aquilo, né? O portal, abria o portal ali, e acontecia, elas ficavam assustadas e elas queriam conhecer mais disso. Então, eu acabei convertendo, curiosas, as crianças ficavam curiosas. E ali, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu comecei a fazer projeção astral. Eu não sei se vocês conhecem a projeção astral, que quando a alma sai do corpo. Por isso que eu ganhei o meu demônio quando eu tive a minha primeira menarca. E a sua mãe? Você falava para ela? Não, eu não. Eles falavam para mim não contar, então eu não contava. Então era. E minha mãe. O demônio falava para você não contar os seus pais. Não contar, porque senão eu ia apanhar, não iam acreditar, ameaçavam. Então eu não contei. Minha mãe não. Minha mãe é inocente dessa história. Ela não sabe, ela não sabia. Meu Deus. Ela sabia que eu era muito forte. Ela e minha irmã sempre souberam que eu sempre fui muito forte nessa área espiritual. Tudo que eu rezasse, né, porque era reza, ou tudo que eu desejasse que acontecesse, acontecia. Só que elas não entendiam por quê. Era porque por trás eu já tinha toda uma história, todo um contexto com eles. Eles precisam desse sangue para eles poderem estar aqui. Então, eles precisam se alimentar. Eles se alimentam. Tem os demônios que se alimentam de pecados, tem os demônios que se alimentam de sentimentos. Sim. Cada um tem um tipo. E tem os que se alimentam de sangue. E esses que são o baixo escalão, que a gente chama de baixo escalão, esses se alimentam de sangue de mortos. Deixa uma dúvida. São os vampiros, que chamam de vampiros. E quando é crente? Não toca. Eu quero contar um testemunho disso. Uma vez eu fui cuidar de uma senhora e ela era crente do coque. E eu fui limpar ela, fui cuidar dela, né? Ai, meu Deus.
Eu não consegui tocar nela. Os familiares dela falaram assim, eu não posso. Ninguém vai ver minha mãe. Eu vou lá e vou limpar e vou preparar minha mãe. Eles foram preparar. Eu não consegui tocar nela. Os familiares dela... Os familiares dela. Eu não consegui tocar. falecida. E eu falei, gente, eu não consigo. Não dá. Eu chegava na porta, assim, ó. Na porta, pra Sim. poder preparar o corpo dela. Ela tava ali. Eu não conseguia Você não conseguia passar. ir. Eu não ia. Só que eu não vi nada dessa vez, que nem eu vi do anjo. Mas só era uma que força tinha uma força que não me permitia chegar perto era dela. Deus, né? E ela seria uma das que eles iriam tirar. Que eles iam pegar os ossos para fazer o giz. Meu Deus. Então, como eu não consegui chegar... Ninguém, né? Ninguém, foi só familiar. E aí os familiares foram lá e eles prepararam. Eu não cheguei, nem vi. Eu nem vi ela. Nem sabia quem era aquela mulher. Então... Tanto que, olha só que interessante. Quando eu estava na funerária, chegaram pessoas que eram de alto escalão, de outros religiões de ocultismo, e falaram para mim, você vai preparar o corpo porque eu sei quem você é. Você vai fazer tal ritual, tal ritual, tal ritual. E eu não tinha falado para ninguém. Todo mundo sabia que eu era bruxa ali, quem me conhecia. Sim. Agora, ali, ele simplesmente chegou todo engravatado e falou, você que vai preparar, toma aqui, me deu um dinheiro a mais para mim preparar o corpo e falou, você vai fazer tal ritual, tal, que era o que a gente tinha que fazer para abrir e fechar os portais no corpo da pessoa também. Para outros também não usarem aquele corpo. Porque fica tudo... Por que você acredita que Deus, ele sumiu com o corpo de Moisés? Os anjos vieram e pegaram o corpo. Sim, Satanás queria o corpo dele morto. Se não valesse o corpo dele morto, por que Satanás queria o corpo dele morto? Vocês entendem que na Bíblia está falando já que eles precisam dos mortos? Para fazer maldade. Para fazer o que eles precisam? Sim. Então, dali na própria Bíblia a gente já consegue entender o que eu estou falando aqui. E Deus cuida até do o que é dele, o corpo, né? Cuida. Como você E um segredo, não façam cremação. Crente não faz cremação. Porque você pode ser um crente enterrado num cemitério e proteger todos os outros à tua volta. Tem isso? Da unção, sim. A sua unção fica nos ossos. Então, você pode proteger aquele cemitério e nenhum mal pode fazer ali. Aí, eles não podem pegar a terra do cemitério para ficar fazendo, para matar, separar, fazer separação. Então, por isso que crente não pode ser cremado. Crente tem que estar ali para proteger. Até morto a gente serve. Até morto a gente serve. Porque ali não tem mais alma, não tem mais nada, só tem o corpo. Tem o corpo, mas a nossa unção fica no nosso tutano dos nossos ossos. Fica no nosso DNA. E o nosso DNA não vai, fica nos ossos. Lembra foi Eliseu que tinha sido morto? Me lembra agora. Que vai e joga um corpo e ele ressuscita. Agora eu não lembro qual foi essa passagem. Que eles vão e jogam um corpo morto lá em cima, acho que de Elias, ou foi de Eliseu. E o cara sai andando. Ele ressuscita. Tem unção nos nossos ossos. Na Bíblia, se a gente for... Cada história fala e relata tudo que o ocultismo ele pode fazer. Só que muitas vezes, a gente não quer abrir essa visão. Eu recebo muita retaliação. Eu sou muito retalhada por conta de eu falar. Sim. Mas eu quero que as pessoas abram os olhos e saibam que realmente existe aquilo ali. Acontece. Eu vivi lá, podem falar o que for. Que, é imaginação. Eu sei. Tá na Bíblia o que eu fiz. Tá lá também. Sim. As histórias. Quando eu vim, eu falei, meu Deus, era isso aqui que realmente Satanás mandava eu fazer. Então, as pessoas elas têm que abrir a visão que a gente tem que cuidar com objetos que estão em casa, que aparecem do nada. A gente tem que cuidar do espelho. Gente, o caso do espelho é assim... Só que o espelho é um portal. Ele é um dos portais que eu acessava para ir nas outras dimensões. A dimensão dos espelhos, que a gente chama de dimensão dos espelhos, ela é todo um lugar. É como se fosse um buraco de minhoca e ele é tudo cheio de espelho. E aí, se exemplo, você está escovando os dentes, eu vejo que você está escovando os dentes. Eu passo no espelho e vejo você escovando os dentes. Eu vejo a pessoa trocando de roupa. Eu vou passando nos espelhos. Os espelhos que não estão fechados, que não estão ungidos,
tem um portal aberto ali, eu posso entrar e acessar aquela casa. Você fazia isso? Fazia isso. Era isso que eu E fazia. O que você fazia nas casas das pessoas? A missão que eles mandassem. Sim. Então, ou era para colocar um objeto, um anelzinho que ninguém vai perceber, um chiclete. Chiclete também, tá? Olha. Doce. Você aparece assim, um doce. Gente, apareceu uma bala aqui, vou comer. Eu já conheci pessoas que falaram para mim que foi toalha. Parecia uma toalha linda. Toalha, aquelas caríssimas. Não, eu não vou jogar isso aqui fora, porque é muito cara. Sabe aquelas coisas assim, objeto? Porque eles colocam coisas que sabem que você não vai sumir. Sabe? Colocam coisas que sabem que você não vai perceber. Principalmente quem tem esses vasos, fica de olho no vaso, porque coloca dentro do vaso, você não percebe. Aparece um negocinho, um bichinho. É das crianças. Não é das crianças, não. É um portal que eles colocaram. Porque eles precisam de acesso para eles verem. Então, você colocava objeto e fazia mais o que ali? Isso, era a única coisa que eu fazia para eles. E abria portais de 7 além, porque eles precisavam se alimentar. Então, eu abria esses portais. Eu tinha que abrir acessos do quinta dimensão, que é do inferno, para a nossa dimensão. Eles precisam de alguém aqui para abrir. Então, é alguém lá, que é um demônio lá, e um ser humano aqui, que precisa ser terrestre para abrir esse portal. Então, eu abria esse portal e aí tem vários portais. E eu acredito que eu não estava nesse nível. Acho que quem entra em casa de crente são os níveis mais fortes, que são ali, né, as sacerdotisas, os magos. Eu acredito, sim, nesse negócio de objeto. Porque já teve um objeto na minha casa, só que ninguém colocou, né? Uma família minha trouxe, deixou lá, e aí, pronto, eu não falei nada, né? E quando foi no outro dia, acho que foi à noite, eu estava andando no corredorzinho da minha casa, que tem um corredor, e eu vi o demônio escritinho andando na minha frente, grande, sabe? Era o diabo, claro, né? Era um demônio. E eu queria ver para onde ele ia. Até onde ele ia parar. Aí, quando ele chegou na sala, ele parou em cima do objeto que estava ali. Eu vi certinho. Aí, chegou que eu me arrepiei toda. Eu falei, meu Deus, eu comecei a orar. E eu fui lá, orei naquele objeto, consagrei. Aí eu falei para a pessoa que colocou lá, no outro dia você pega esse objeto e entrega para o dono. Ou ele ia vender, alguma coisa ele ia fazer, não ia entregar para o dono, né? Mas eu falei assim. Aí ele vendeu, mas eu consagrei aquele objeto, quebrei todo o mal ali que estava, como você fala, o portal aberto, né? Aquele demônio que estava ali, orei e consagrei, mas eu dormi em paz. Aquele objeto ficou, mas eu dormi em paz, porque aquilo foi quebrado. Exatamente. E eu sei que isso é sério. É sério, porque foi forte. Foi muito forte. Eles precisam disso, né, para entrar nas casas, para eles poderem se alimentar. Então, eles fazem esses portais para entrar, ver como é que tá a família. Não importa se é casa de crente ou não. Não, é de todos. De todos. Porque eu tenho certeza que eu não entrei em casa de crente. Não entrei, porque eu saberia ali, porque eu tenho certeza que eu ia saber. Então, era essas minhas missões, sabe? De abrir portais em tronos, né? Porque cada planeta tem um trono. Então, eles, há um período do mês, eles que regem, eles que mandam. Então, eu tinha que abrir o trono para eles. Porque, gente, o mundo do ocultista é muito organizado. Pensa numa organização que, quando eu vim para Cristo, eu fiquei horrorizada que não tem nenhuma organização, nem na oração. Gente, eu orava nos portais certinho. Eu rezava, né? Tudo tinha. Então, tem os portais de oração que você vai fazer magia para matar, para abrir portal, para fazer. Tudo tem um horário. Tudo certinho. Tudo organizado. Tem um demônio que vai vir só à noite. Tem um demônio que vem só de tarde. Tem um demônio que vem só de manhã. Mas imagina se nós crentes fosse assim, porque todos fossem assim, organizados. Se a gente fosse organizado, né? A gente já tinha dominado esse mundo. O mundo não estaria do jeito que está. Ele não seria mais do maligno. Jesus já tinha voltado, porque ele só estava esperando isso. Se toda igreja tivesse uma organização dessa, exatamente, como seria forte, né? Mas crente não se organiza para orar. Eu fiquei impactada, porque quando eu me converti, vou entrar um pouquinho na parte da minha conversão, eu engravidei do meu menino, não sabia que estava grávida, assim, foi um milagre mesmo. Tá, vamos falar primeiro da sua conversão. Tá. Né? Aí daí você entra nesse detalhe que você vai falar.
Então, Aí você... foi por conta da minha gravidez que eu me converti. Eu acredito que foi meu filho que Deus me deu para me converter. Ok, mas antes disso eu quero perguntar para você. Pode perguntar. Qual o trabalho que você fez que, assim, mexeu muito com você? Você ficou muito assim, nossa... Eu acho que nenhum. O que me impactou foi que quando eu casei em desobediência, né? Como eu tinha te falado. Sim, sim. Eu tive que fazer uma oferenda para me voltar, para mim ser aceita. Meu Deus. Aquilo ali me impactou. Porque eu tive que dar um filho meu. Então eles fizeram um aborto em mim. Eles arrancaram o filho de dentro de mim. Do seu esposo, que é hoje? O meu e do meu esposo. Foi meu primeiro filho. Foi minha primeira gravidez. Quanto tava... Ele já Quantos estava meses? formado, ele já devia ter uns 5 meses, 6 meses, já estava formadinho. Já estava formado. Ele já estava formadinho. Ele era pequenininho. Eu lembro que quando eu cheguei, né, em Lúcifer, porque vem a Lilith e Lúcifer, e quando eu abri o ritual para eles, e eu pedi perdão, porque você tem que estar nua, você tem que estar totalmente nua e pedir perdão. É humilhante, você tem que se humilhar, é humilhação. Filme de terror, sabe? Você se humilha. Aqueles filmes acontece, do Satanás, que eu não assisto, mas aparece assim de repente os trailers, lá está assistindo algo, e aparece do nada, a gente parece. Mas é assim. De filme. E ele veio, e ele vinha lindo pra mim, tá, gente? Não vinha feio, não. Ele vinha como se... Ele parecia um índio. Eu via ele como um índio. Ele tinha um cabelo longo, preto. E ele tinha uma pena. Tanto que eu tenho uma tatuagem. Tinha o quê? Ele tinha uma pena no fim da trança dele. Ele tinha uma trança aqui. E ele... No fim dessa trança, ele tinha uma pena. E essa pena, eu fiz uma tatuagem em homenagem de um fruto dos sonhos, por conta de homenagem a ele. Né? Meu Deus, eu era muito cega espiritualmente, Senhor. Gente, e eu tenho que ungir muito, porque ele usa esse portal ainda. Então eu tenho que ungir toda vez e fechar, e continuar fechando, porque eu abri no meu próprio corpo um portal para ele. Sim. E aí, quando eu fiz aquele ritual, ele falou: você vai ter que me dar sangue. E sangue de inocente. E o que é sangue de inocente? Ele não ia ter que pegar uma criança de outra pessoa. Sim, era o meu próprio sangue e do meu marido para ele me aceitar de volta. Então eu tive que gerar uma criança. E ali foi o meu primeiro aborto. E ali ele arrancou de dentro de mim o neném. Ele arrancou tudo. E ele comeu. Quando eu vi ele comendo, eu me lembro até hoje. Não sai essa imagem da minha mente. Ai, Jesus. Ele comendo, ele começou a comer da cabeça. Ai. E ali eu entrei em choque e falei: nunca mais. Eu não quero servir mais isso. Eu não quero. Foi ali que eu falei assim: o que eu tô fazendo? Porque enquanto mexia com um adulto, não me machucava. Sim. Mas quando mexeu com criança... E eu acho que sim. Eu não sei, me deu uma coisa que eu não tinha, um amor, uma coisa que um sentimento que eu não tinha. E ali eu chorei muito. E eu falei: eu não quero mais isso, não. E aí ele não veio mais, tanto que eu rejeitei ele, eu rejeitei muito ele. E seu marido soube? Eu contei ele pra ele depois, porque ele não... todo mundo, sabe, falava que eu era bruxa, e todo mundo: a Jéssica é doida. E eu falava: gente, eu sou bruxa, não mexe comigo, porque quem mexesse comigo sofria uma consequência horrorosa. Porque eu era vingativa, era ruim. Então eu chamava os demônios e falava: olha, porque tinha um nome, eu não chamava demônio. Hoje eu sei que eles eram demônios, mas eles, pra mim, eram pessoas, igual a gente chama, Espírito Santo, anjo. Tinha um nome. Então, para mim, eram os meus amigos que estavam ali para me defender. Então, eu sempre falava para as pessoas: quem tem com que me pague não me deve nada. Essa era a minha frase. Por quê? Todo mundo tem um pecado, todo mundo tem uma brechinha aberta. Então, a pessoa achava assim: a Jéssica não vai tocar em mim, a Jéssica não vai fazer nada comigo. Eu simplesmente não precisava nada. Tu tinha um pecado, já era. Tua vida já acabou comigo. Porque eu simplesmente chamava eles e fazia um ritual, acabou. Já era um portal aberto, uma brecha aberta. Então, eu era assim. Então, eu destruí muitas pessoas assim. Ninguém perguntou da sua gravidez, porque 5 meses... Não, porque ninguém sabia. Ninguém sabia. E eu também não era muito de contato, não conversava com pessoas, não tinha amigas. E sua família não sabia? Não, porque minha mãe morava longe, minha irmã já morava fora do país. Minha irmã mora até hoje fora do país. Então, ninguém sabia. Eu tive que ter essa gestação para ele. Então foi para ele.
Entendeu? Só que quando eu não sabia que eu ia ter esse choque. Ah, mas quando você engravidou, foi assim, eu vou engravidar pra ele? Isso. Ou você engravidou Não, naturalmente? Não, foi pra ele, porque ele falou, eu quero pra mim Aí ele te já devolver pediu teus antes, isso, então. pra mim te devolver teus poderes, pra você voltar pra onde você estava, você vai ter que fazer isso. Sacrificar. Então eu tive que sacrificar, então eu fiz isso em sacrifício a ele, só que ele não entendeu que ali ele me perdeu. Se ele tivesse continuado pedindo meu sangue, que nem eu cortava os meus pulsos, eles se alimentavam de mim, continuava dando. Eu não ia fazer mal, mas ali, a partir daquele momento que ele fez aquilo ali, quebrou algo dentro de mim, uma idolatria que eu tinha por eles, um amor que eu tinha por eles. Quebrou. E foi ali que começou eu comecei a procurar, que eu comecei a assistir aquela novela Gênesis, que estava passando, acho que era na Record. Na Record, foi isso. a primeira contato que eu tive. E aí eu comecei a ver, aí eu vi ali, né, Adão e Eva. Eu falei, eu vou ler a Bíblia. Vou ler esse negócio aqui, vou ver, a deusa não me respondia mais. Eu continuava tentando fazer as coisas para ela, mas ela não me respondia. E aí comecei a querer ter vontade. Ele me deu vontade de escutar a palavra, de continuar vendo. Eu vi essa novela inteira. Foi 2 anos, eu vi essa novela inteira, do começo ao fim. Acho que foi 2, 3 anos essa novela. E eu vi ela inteira, todinha, até José. E ali eu fui comendo a Bíblia também, só que eu não tinha entendimento, então eu tinha raiva ainda. Quando eu vi, por que tem que acontecer isso? Por que Deus tinha que matar todo mundo? Então eu não tinha o Espírito Santo. Sim. E ali foi nessa fase que eu engravidei, que eu estava vendo a novela e estava escutando a Bíblia. Você engravidou. E aí eu engravidei do meu filho. E foi nessa fase que eu pedi socorro. Porque eu estava grávida de 7 meses, eu estava passando fome. Foi quando eles tiraram tudo. Porque eles queriam que eu continuasse fazendo as coisas. Eu parei. Eu não fazia mais ritual, eu não fazia mais nada. Eu continuava conversando com a deusa porque ela era minha mãe. Então, só. Mas eu não continuei servindo a eles. E ali, eu fiquei com 7 meses, não tinha nada em casa. Tava um sofrimento, meu marido não arrumava emprego. Eu chorando, eu lembro até hoje, eu chorando na minha casa todinha, porque a gente tinha mudado de São Paulo para Santa Catarina. Era tudo usado, tudo velho. A gente não tinha nenhuma geladeira. E eu comecei a chorar, eu falei assim, eu não quero mais isso para minha vida. Eu tinha saído de algo de luxo para viver aquilo ali. Então, para mim, foi muito impactante. E eu falei, eu não quero mais isso. Eu comecei a chorar, porque meu filho não tinha uma roupinha, ele ia nascer, ele não tinha nada. E minha gravidez era de risco. E eu olhei para o alto e falei, Jesus, é agora que eu preciso que você se mostre, agora que eu preciso saber se você existe. Parecia assim que ele estava na porta esperando. Parecia que ele falou assim, eu só estou esperando você falar isso, filha. E ali eu tive meu primeiro contato com Jesus. Que ali eu vi Jesus. Eu vi Jesus você deixou com as vestes entrou. dele. Ele entrou na minha porta da minha cozinha. Você abriu, né, a porta. E ele falou assim para mim, filha, você não tá sozinha. E eu senti aquele amor, eu senti a presença, eu vi ele, eu vi as marcas nas mãos dele, eu me prostrei, eu vi os pés dele, sabe? Eu vi ele inteiro. Foi a primeira visão que eu tive de Jesus. Eu vi os cabelos dele, eu vi o rosto dele, eu vi tudo. E ele ali, ele me abraçou. E aí no dia seguinte, como eu falei pra vocês, eu não tinha... Mas falou que a gente não pode ver, né, a face de Deus, né? Mas ele se mostrou. Eu não sei se por conta de eu ter visto a face de Satanás, eu vi só essa vez. Só. Eu também não tive mais. Foi só a primeira vez. Sim. Mas, pra mim, ele me lembra muito aquele de Techose. Me lembra muito ele do Techose. Só que ele tem uns olhos mais meio esverdeados, com sabe, um verde água, assim? Sim. E foi os olhos que eu vi. E foi o meu primeiro contato. Só, mas também nunca mais. Eu queria ver. Falei pra ele, eu quero te ver mais. Eu vou, né? A gente vai em oração. Mas é mais com a nossa imaginação. Sim. Agora ver igual vi, assim, igual eu tô te vendo aqui, foi a primeira vez e única. Sim. E eu acredito, por que eu tive que ver ele? Umas pessoas vão ver. Porque se eu não tivesse visto, eu não tinha se convertido. Eu vi a Lilith, eu vi a Lúcifer. Se eu não visse Jesus, eu não ia me converter. Eu ia falar, que Deus é esse que eu não vejo? Que Deus é esse que eu não tenho contato? Se eu tenho contato com Lilith, se eu tenho contato com Lúcifer, se eu chamar eles, eles vêm.
E aí, como que eu ia? Tu entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que Deus, ele vai aparecer para aqueles que precisam. Eu precisava. Hoje eu não preciso mais ver ele porque eu creio nele. Sim. Eu sei que ele existe. Então, eu acredito que ele faz isso para mim me converter. Se eu não tivesse visto ele, eu não tinha me convertido. Não tinha. Eu não tinha. Se ele não tivesse entrado naquela porta, se eu não tivesse visto tudo, eu ia achar que é mentira, que ele não foi crucificado nada. Foi assim, foi ali que eu... Aquele momento você era a pessoa que só crê vendo. Vendo, exatamente. Né? Exatamente. E ali eu criei de verdade nele. E aí no dia seguinte, ele pegou e começou as bênçãos. E no dia seguinte ele trouxe, veio umas senhoras de uma ONG que Sim. tinha atrás de casa, e elas trouxeram um enxoval completo pro meu filho. E eu não sei quem falou para elas, porque eu não falava Sim. dessas coisas, né? Eu tinha vergonha também de falar, tô precisando de alguma coisa. Sim. E elas vieram e trouxeram um enxoval pro meu filho do jeito que eu queria. Do jeito. Até hoje ele tem a cobertinha dele, ele tá com 4 anos, ele fica com a mesma cobertinha que ele ganhou do enxoval. Então, assim, foi Deus mesmo, eu senti o amor. Eu falei assim, agora eu tenho um pai. Agora eu tenho realmente. E ali começou a minha luta também, né? Sim. Porque ali Com Satanás falou assim, o quê? Só que assim, o primeiro ano de convertida, e foi quando eu vi Jesus, eu fui para a igreja, eu tive luta, eu tive depressão. Só que ele não tinha me tocado, ele não tinha aparecido ainda no terror noturno. Ele tinha ali, que ele achou assim, não, a Jéssica vai ficar só nessa escola ali, ela não vai mais profundo. Só que eu me apaixonei por batalha espiritual. Deus começou a me chamar para libertação. E aí eu falei assim, eu vou aprender libertação. Eu quero saber o que é isso. O que é esse negócio de libertação? Crente endemoniar mesmo. Eu não sabia que crente endemoniar. E eu vi, eu falei, eu quero isso. Eu quero poder fazer libertação. Né? Eu quero fazer libertar. Porque eu vivi naquele cativeiro. E eu queria fazer minha própria. Eu também precisava de libertação. Porque eu tive, menina, o tanto de demônio que saiu de mim. Não foi brincadeira não, tá? Meu Deus. Foi legiões e legiões que saiu de mim. Você via ou não? Eu vi só dentro de mim, que foi minha primeira libertação dentro da igreja, que eu lutei contra ela dentro de mim. Eu tava num lugar escuro, e aí eu lutei, eu falei, você não vai usar meu corpo. E eu mandei ela sair, porque na igreja onde eu tava, não tinha unção. E também não tinha conhecimento de libertação. Só que Deus precisava que eu fosse liberta para mim romper. Então, ali foi a minha primeira libertação. Ali eu falei assim, não, tem alguma coisa dentro de mim, demoniei, agora eu quero mais, porque eu sei que tem mais. Eu sabia que tinha mais. Sim, você sentiu. Aí, mulher, quando eu mexi no vespeiro. Nossa, começou, vou te dizer, inferno na terra. Meu Deus. Porque eles me arrancavam à noite da cama. Eu tenho marcas, né? Eu tenho marcas na barriga. Eu tenho marcas de unha aqui, ó, no braço. Certinho, você vê a unha aqui, ó. Meu Deus. Do que eles fizeram o dia me arrancar. Meu marido viu, eu não dormia. Eu passei meses sem dormir, porque se eu sabia que se eu fechasse os olhos, eles iam me prender. Então, eles me amarravam. Eu apanhava. Ficava toda roxa. Parecia assim que meu marido tinha me espancado. Se outra pessoa não soubesse que eu estava passando guerra espiritual, falava assim, a Jéssica apanhou do marido, vamos denunciar esse homem, porque era mão assim mesmo, sabe? E seu marido não fazia... Ele começou a ficar desesperado. Ele ficou desesperado, porque aí comecei a tomar muito remédio. Eles estavam quase me internando, porque comecei a ver demônio. Abriu minha visão para demônio. Então, onde eu ia, eu via. Se a pessoa era seguida por demônio, eu via. Eu via demônio nas costas, eu via demônio do lado. Eu ia para a igreja, eu olhava para fora da igreja e tinha um monte de demônio batendo na janela da igreja. Deus. E eu falava pro pastor. E eu fiquei desesperada. E ali foi quando eu conheci minha apóstola. Minha apóstola, assim, foi a que me resgatou mesmo. Vou falar assim, que me mostrou o que era a libertação. E o Espírito Santo, foi ali que eu escutei a primeira vez a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim para mim, você vai jejuar 40 dias, você vai pedir os dons e você vai fazer libertação nesses 40 dias. Você vai fazer esse curso e esse curso. Ele me deu os cursos. E era o curso da Lari. Sim. E eu fui e fiz. E ali comecei a fazer minha autolibertação, menina, e era muito demônio que saía. Muito demônio que saía. E eu achava que tinha acabado, né? Não tinha acabado. E olha que eu já tinha comunhão com o Espírito Santo, né? Graças a Deus, o Espírito Santo, eu escuto a voz dele, né? Eu tenho a voz audível, eu não vejo mais. No começo eu via o Espírito Santo. A minha primeira experiência foi nesse jejum de 40 dias. Eu vi as mãos do Espírito Santo.
Eu chorei muito, chorei demais. Foi Você muito viu lindo. as mãos? As mãos dele. E aí eu comecei a ter comunhão, muita comunhão forte com o Espírito Santo. E comecei a conversar, então eu tomo café com o Espírito Santo. Eu vou até achar estranho. Eu falo, Bom dia, Espírito bom dia, Espírito Santo. É bem assim. E eu acordo com ele, eu levanto com ele. E eu via antigamente mais ele. E hoje não. Sim. Hoje eu sinto a presença. Eu sei que ele está comigo, Sim. mas eu não vejo. Porque agora eu creio. Que nem eu te falei. Que se você... Eu já passei para aquela fase de que eu já creio, não preciso mais ver. Sim. E eu tinha muita comunhão com o Espírito Santo. E aí eu ia para uma conferência que a minha apóstola estava. Minha apóstola ia congregar a libertação. E eu falei, vamos lá, vamos. Aí meu esposo, onde minha apóstola tá, a gente tá junto. Aí a gente foi. Só que era domingo. Segunda, eu já não sentia mais o Espírito Santo. Meu anjo sumiu. Eu falei, amor, eu endemoniei. Amor, entrou rancor no meu coração. Ou eu tô com um espírito de rejeição. Eu não sei, eu endemoniei. Eu tô endemoniada. Porque o Espírito Santo não vem. Eu chamava o Espírito Santo, eu orava, não vinha, não descia o fogo. Eu falava, aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma coisa. Eu menti, eu pedindo perdão pro Senhor. Só que eu não entendi o processo. Eu tive que ficar 7 dias em silêncio. Mulher, foi o pior dia da minha vida, assim. Foi os primeiros dias. Por que você ficou 7 dias? Fiquei 7 dias. Porque aquilo ali... O Espírito Santo abriu todos os cativeiros que ainda estavam fechados. Ele abriu todos os cativeiros. Aí eu tive que ir. E aí era nessa conferência. Mulher, eu endemoniei feio. Que eu não lembro. Não lembro dessa possessão. Ela falou que foi mais ou menos uns 20 minutos. A minha apóstola. Foi ali que eu fiquei mais próxima dela. E ela cuidou mais de mim, mais próxima de mim. Que ela fez a minha libertação ali. Quase morri. Porque ela estava no meu útero. E aí ela falou que eu só voltava, só tinha tempo de eu voltar. Eu endemoniava, aí eu voltava e falava, tá doendo, tá doendo. E ele quase me matou. Eu ia morrer naquela libertação. Se não fosse a minha apóstola, que tem conhecimento e libertação... Sim, foi Deus que colocou ela no seu caminho ali. E ele precisava, como que eu ia estar endemoniada e com o Espírito Santo junto? Não dava. Então ele tinha que abrir todo aquele portal. E ali foi a minha libertação. Aquele mal, quebrar ali tudo, né? Para o Espírito Santo dominar totalmente, eu ser livre. Habitar na sua vida. E eu ser livre. Aí foi ali que foi a minha libertação completa, assim, de tudo mesmo. Do sangue derramado que eu fiz, das consagrações que eu fiz na minha filha. Tudo ali foi quebrado naquele dia. Mas eu chorei demais, eu fiquei com vergonha, eu me senti humilhada, porque eu falei assim, meu Deus, todo mundo viu. Porque eu nem sei o que aconteceu, vou ser sincera contigo, porque eu não lembro. Eu lembro de eu voltando e indo, falando, sentindo da dor que eu sentia no corpo só. Mas depois a minha apóstola me contou o que aconteceu ali, que foi bem forte. E ali foi quando eu comecei a contar o meu testemunho, porque eu tinha vergonha de contar. Eu tinha medo, porque vem mais ataque do que positividade. Mas eu sei que Deus ele vai usar aquilo que a gente precisa contar. Deus sabe que eu preciso, que eu orei muito para vir aqui. E ele falou, você precisa contar. Eles precisam saber que existe sim portais abertos. Eles precisam saber que acontece sim ainda isso, que tem sangue derramado, que usa mesmo. Igual, né, vocês não tinham conhecimento dos corpos. Sim, é bem forte dos corpos. E muitos não acham, não sabem. Então, usa, sim, o sangue, o DNA, eles usam. Eles precisam disso. Mesmo que esteja morto, tem ali o DNA, né? Tem, senão a gente vai pela Bíblia, tirando pela Bíblia. Sim. Eu tinha receio, né, de ser taxada ainda, de falarem, porque foi muito forte, né, o que eu vivi. Forte. Eu fechei igrejas, né, eu fiz um mal mesmo, eu participei do mal. Então, as pessoas ainda têm medo de mim. Eu sei que muitas têm. E sua mãe, ela sabe de tudo isso? Não, você contou? Não, ela vai saber agora? Ela não. Eu acho que ela vai saber agora. Ela não tem conhecimento. Ela assiste? O que eu vou passar para ela. Se ela assistir, ela vai saber. Hoje ela vai saber, mas ela por que você nunca quis contar? Porque é passado ou você não quis mesmo? Eu não queria que ela se culpasse. Sim. Porque qual mãe não se culparia? Só que a gente tem que cuidar. Isso é um alerta para as mães também. Isso, eu ia falar Isso agora. É um alerta para as mães, porque as mães, elas não sabem o que os filhos estão fazendo. Sim. As mães, elas não... não, meu filho não quer ir para a igreja, eu não vou forçar. Quem convence é o Espírito Santo, tá? Quem convence é o Espírito Santo, mas quem ensina somos nós. Se você não ensinar, o mundo vai ensinar. A gente
Tá no nosso DNA a curiosidade pro ocultismo. Tá no nosso DNA a gente ser curioso para saber magia. Magia existe, feitiçaria existe, acontece. Porque se não acontecesse, não teria tanta gente pagando rios para ir fazer uma macumba. E não é só com criança, é com jovem. Tem Com aí jovem, a internet, com adulto. o YouTube, que ensina muita coisa ruim. Hoje agora tá com aqueles... Ai, agora eu não vou... Como é? Arquétipos. Já ouviu falar? Que é isso aí, Arquétipos de diretor? sereia, eles pegam a frequência, Sim. né? Porque a gente tem a nossa frequência é a frequência de Deus. Isso. Eles pegam a frequência da sereia, exemplo, frequência da sereia, frequência de Lilith, para ser mais sedutora. E eles começam a colocar ali no YouTube, os jovens estão fazendo isso. Coloca ali no YouTube aquela frequência e começa a escutar e fazer. Aí palavras que tem que falar, porque aí você começa a ter jeito. Aí eu tenho agora o jeito da Lilith, que é a pombagira que a gente sabe, que a gente conhece. E aí ela tem um jeito. Só que aí eles falam ali os contras. Tem o pós, mas tem os contras. Você vai seduzir vários homens, mas os contras é que você nunca vai encontrar um amor verdadeiro. E tá tudo no vídeo. E as meninas estão fazendo, né, para eles acessar. E fácil. Depois vocês procuram no YouTube. Tem lá arquétipos da sereia, arquétipo de Lilith, arquétipo de Kundalini. Tem vários. Tudo ali, tem tudo. É Satanás abrindo o portal. Porque quem abre, né, essa parte dos nossos... Porque nós temos portais dentro do nosso corpo. Que eles abrem com o chácara, que eles chamam chácara, né? Que é os nossos chácaras. Isso é verdade. Eu já ouvi falar sobre isso. Deus também fala com a gente através desses portais. Deus tem acesso a nós. Tanto que ele limpa, que a gente é liberto durante esses portais. Isso, ele é liberto para Deus ele fecha. em nós. Exatamente, ele vai e fecha. Falei que ia bater aqui, perdão. Então, ele vai e fecha. E Satanás, ele abre com a Kundalini. Escutando essas frequências. Ou você indo lá fazer uma massagem. Vem aqui, eu vou fazer uma massagem, eu vou abrir os seus portais, os seus chácaras. Pronto. Igual, se vocês verem, não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho um buraco aqui, ó, no meio da minha testa. Por causa do terceiro olho. Eu tinha um terceiro olho aberto, é nítido. Que eu tenho um buraco aqui, ó. Não sei se você consegue ver. Mas na sua visão espiritual tinha... Eu tinha um olho. Sim. Eu tinha um olho. Quando eu ia para as regiões celestiais que eu saía do corpo, eu tinha um olho aqui aberto. Isso é verdade? Abre o olho mesmo, é o terceiro olho que eles chamam. Que é para você ver, né, o mundo espiritual. O mundo espiritual. Isso é verdade, mas não precisa disso. Tá? O amigo imaginário é demônio. Eu não sei, mas você falou do amigo imaginário, tem até um filme novo de amigo imaginário. Não assistam. Alerta para as mães, se as mães estão escutando. Mãe, eu tenho aqui um amiguinho imaginário. José, Fernando, sei lá, Júlia, minha amiga Fábia aqui que tá aqui. E as mães não acreditam. Não, é imaginação, não é imaginação. Não, gente. Faça a libertação dos teus filhos. Sim. Porque o terror noturno ataca mais as crianças do que a gente. A gente tem paralisia do sono? Tem paralisia do sono. Sim. Só que são piores nas crianças. O terror noturno vem muito forte nas crianças. Então, é um alerta de você ver também os teus filhos adolescentes. O que ele está fazendo? Onde ele está indo? Eu ia em convém. Eu ia abrir um convém. Quem ia saber disso? Ninguém. Ninguém sabia. Fazer escondido. Hoje, quem rege, né, é Leviatã. Leviatã, ele é o demônio da ansiedade e da depressão. E ele ataca a mente. Ele principalmente ataca a mente. E o que acontece hoje em dia? Nós estamos na era que as pessoas têm ansiedade e depressão. E as crianças, principalmente, são muito ansiosas, são muito depressivas. E aí eles põem lá, mata sua mãe, mata o seu pai no YouTube. E eles vão e fazem. Por quê? Eles já têm o espírito da depressão e da ansiedade, porque é um espírito. Sim. Aquele espírito, muitas vezes, não está dentro, ele está fora, ele está oprimindo, porque tem a parte da opressão e tem a possessão. Muitas vezes a gente acredita que está todo mundo possesso. Não, a parte da possessão é muito difícil. Se fosse fácil para eles, eles estavam felizes, não estavam
perturbando a gente que é crente. Não, é muito difícil eles chegarem ao ponto de possessão. Não é da noite pro dia. É muita demora para eles possuírem um corpo. Então, eles pegam e oprimem. Então, aquela criança está oprimida, deprimida, fica só no quarto, jogando videogame, não tem amigo. Fala com o amigo no... meu filho, eu prefiro assim. Jogando videogame, falando com os amigos ali no fonezinho, que agora compra o fonezinho, né? Na nossa época não tinha isso. Agora compra ali e vai jogar com aquele fonezinho. Que amizade é essa? Minha filha, quando ela foi fazer, eu estava no processo de libertação, ela também, né? Porque eu consagrei ela, né? Sim. Então, eu coloquei ela no meio do círculo, no pentagrama, coloquei ela ali, eu ofereci ela a Lilith. Então, quando eu quebrei nela também, eu tive que quebrar. E ela viu um demônio puxando o pé dela, para debaixo da cama. Ela falou que ele era todo roxo e tinha um chifre bem grandão roxo. E ele ficou perturbando ela mó tempão até eu conseguir ser totalmente liberta. E eu tava sem força já, porque eu não dormia. Eu passei 1 ano sem dormir, tomando remédio de depressão e ansiedade, quase sendo internada, e minha filha passando esse processo junto. Jesus. Então foi muito triste. E aí hoje ela tem minha filha tem visão aberta, tanto que eu fui fazer uma libertação, né? E ela viu um vampiro. Ela falou: mamãe, eu vi um vampiro aqui, ó. Eu já comecei a repreender. Ela, vai, filha, vamos comigo. Ela já sabe repreender também. Mas é triste, porque graças a Deus, hoje, que nem a gente ensinou, eu ensinei pra minha também. E hoje ela libera, mas ela tem medo. Eu tenho muitas pessoas que buscam no ocultismo, que são crentes, tá? Buscam no ocultismo pagar macumbaria, feitiçaria pro marido voltar, para simplesmente vir, né? Restaurar a casa ou a área financeira. A gente não busca isso. Eu sofro consequências. Hoje Deus, ele restaurou sim minha área financeira, minha área espiritual, ele restaurou, mas eu sofro consequência no meu corpo. Hoje eu não sou saudável fisicamente. Deus, ele está me curando, só que ele falou para mim: Jéssica, eu não vou curar em relação a essas coisas, porque você teve muito tempo que você saiu, sua alma saiu do corpo, e não pode, é proibido, é ilegal no mundo espiritual. No mundo espiritual tem leis e nós temos que seguir essas leis. Então, não busquem, tem consequência, você vai trazer essa consequência principalmente para os seus filhos. Deus fala na palavra que vai visitar até a 4ª geração da iniquidade. Então, eu tive que quebrar tudo isso porque minha geração toda estava fadada ao fracasso. Estava toda fadada a Satanás, e eu sofri fome, eu sofri frio. Eu achei que eu não ia conseguir nada, porque Satanás tirou tudo. Tudo. É tudo mentira. Ele deu. Tive aquela fase da abundância, mas quando eu não obedeci de fazer, você vai fazer esse ritual aqui, e eu falei, não vou fazer, o que ele fez? Me tirou tudo. E ele vai fazer isso. Se ele falar assim para você, paga esse valor aqui nessa macumbaria, nessa feitiçaria aqui que você tem que fazer, e você não pagar, vai sofrer consequências em você, na sua vida. Você acha que seu casamento, meu casamento foi restaurado porque eu fui ali e fizeram uma magia e aconteceu, voltou. Você acha que quanto tempo vai durar o teu casamento? Satanás, ele vai tirar. Ele só queria uma brecha para poder entrar. Então tem as consequências, muitas consequências, e eu sofro todas elas. Eu sofri todas as consequências que vocês possam imaginar. Quando você está servindo, ele vai dando. Quando você não servir mais, ele descarta você. Por isso que eu me dediquei 24 horas para Deus. Hoje eu me dedico totalmente ao Senhor, porque se eu tiver um dedo fora do lugar, ele já falou isso para mim, ele apareceu para mim e falou: se você sair um dedo da linha, eu te mato. Eu sei que eu posso ser morta a qualquer momento. E eu vou ser morta sem ser salva. Se eu pecar, se eu fizer alguma coisa que eu não poderia fazer, se eu pecar contra Deus, eu posso ser morta e eu ainda não vou para o céu. Então, assim, é muito triste. A gente tem que pensar nisso, é pensar na salvação na nossa, mas dos nossos filhos, manhã, né? E nos nossos filhos, porque tudo acarreta, tudo. A tua mentira hoje não vai acarretar muitas vezes a você. Eu menti, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, eu vou mentir de novo. Vou contar só essa mentirinha aqui. Eu vou contar essa mentirinha aqui pro meu chefe, porque eu tinha que trabalhar e eu não trabalhei. E eu vou só contar essa mentirinha, não aconteceu nada. Acha que essa mentira vai para quem? As consequências vai para quem?
Você está abrindo uma legalidade muito grande para os seus filhos. Aí você não sabe porque os seus filhos estão na droga, porque seu marido saiu de casa. Não sabe por que a sua vida e todas as áreas da sua vida, sentimental, espiritual, financeira, todas as áreas da sua vida estão destruídas. Ele vai entrar. Ele não precisa ser convidado como Espírito Santo. Eu precisei convidar Jesus. Para ele entrar. Para ele entrar. Eu tive que falar para ele, eu preciso que você se mostre, para ele vir. Satanás não é assim. Ele só precisa de um buraquinho do tamanho de uma agulha. Ele vai se enfiar inteiro na sua vida para ele destruir. Ele vai começar um pouquinho. É na tua mente, é lançando setas para você. Então, tudo tem consequências. Então, cuidado, porque não vai vir para você. Pode vir para sua geração. Iniquidades e transgressões para sua geração. E essas transgressões e essas iniquidades não são fáceis de quebrar, porque ficam no DNA. Espíritos imundos, eles mudam o DNA, alteram o nosso DNA. Então a gente tem, para mexer no nosso DNA é só Cristo. Isso. Então eles mudam o nosso DNA. Então, olha só quão profundo eles vão. Então tem que tomar muito cuidado. Eu tive que fazer anos de libertação. Sim. Não foi 1 ano, foi 3 anos de libertação. Tem um processo, teve um processo, né, longo, mas foi horrível. Sim. Eu não quero nunca mais passar pelo aquilo, mas eu espero que as pessoas que estejam assistindo, elas saibam e não entrem nessa, não entrem. E observem, pelo amor de Deus. Não, aqui é um caminho mais fácil. Porque eles oferecem isso, né? Aqui é mais fácil. Né? Vem aqui. Não, só vou fazer uma reza aqui, ó. Não, tu só tem que acender uma vela branca. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Obedeçam. E aí, eu quero, Jéssica, que você faça uma oração para todos que estão assistindo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu adentro agora em Tua presença, Senhor, para Te apresentar, Pai, cada um, Senhor, que está escutando, Pai, esse podcast agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu ordeno agora, Senhor, que anjos de batalha espiritual, Senhor, esteja ao lado direito de cada um agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, que vá fazendo uma varredura agora, que toda opressão, Senhor, que todo dardo inflamado que Satanás lançou na mente dos teus filhos, que seja arrancado agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, que aqueles que estiverem sofrendo o terror noturno, que aqueles que estiverem sofrendo com ataques do inimigo, eu ordeno agora que os anjos quebre agora e mande pro abismo na autoridade do nome de Jesus. Eu amarro agora todos os demônios na autoridade do nome de Jesus. Eu não autorizo que nenhum demônio venha adentrar na casa dessas pessoas. Eu não autorizo, Senhor, que nenhuma retaliação, eu não autorizo que nenhum ataque aconteça à vida deles por eles terem escutado, Senhor, o meu testemunho. Pai, abra os olhos espirituais dos teus filhos, abra os ouvidos espirituais deles, que eles possam ver e ouvir nitidamente, Senhor, que eles possam discernir, Pai, o que vem de Ti, que eles possam ver aquilo que o Senhor está mostrando para eles, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor troque as armaduras deles e coloque armaduras novas de Efésios 6, Senhor. Que eles estejam protegidos e guardados embaixo de Tuas asas. É isso que eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.